Agora você deve estar se perguntando, né? O que realmente é necessário para eu rodar o PHP? Ok? Bom, o que você tem que entender inicialmente é o seguinte. O PHP ele pode rodar tanto no Linux, como no Windows, como no macOS, né? Então praticamente é em todos os sistemas operacionais. Ok? Outro ponto importante você deve pensar. O PHP, como é que ele funciona? Se eu apenas chegar lá no Google, né, e colocar download PHP para eu poder rodar o PHP, ele não vai trabalhar simplesmente dessa forma. Por quê? Porque o PHP, além de ele ser uma linguagem, ok? Que ele trabalha, vamos dizer assim, na internet, ele também é uma linguagem que também ele roda no prompt de comando, vamos dizer assim. Se você for aí no seu Windows, no seu Mac, no Linux, no seu console, né, no Windows é prompt do MS-DOS, se eu não me engano, e você digitar, por exemplo, php-v, ele vai mostrar a versão do seu PHP, e aí ele vai estar rodando uma versão do PHP chamado PHP CLI, ok? Que é de cliente, ele roda local aí na sua máquina e etc. Ok? Mas o nosso objetivo é criar sites, ok? Criar um site dinâmico, aprender a programar em PHP. Então, o que acontece? Para você rodar o PHP, você vai ter que ter um conjunto de programas, né? O qual o PHP vai fazer parte. Legal? Um desses conjuntos, qual é? Você vai ter que ter um servidor web no seu computador. Então, quando a gente fala assim pro camarada, nossa, você vai ter que ter um servidor web, né? A pessoa fala, nossa, vai ser muito complicado, né? Como assim o servidor web? Né? O servidor web, na realidade, quando você acessa um site, todo site que você acessa, ele tem um servidor, uma máquina, vamos dizer assim, né? Que está rodando um servidor web, ok? Para que você possa fazer esses testes no seu computador, você vai ter que transformar, ok, esse seu computador em um servidor. Qual vai ser a diferença do servidor que está na internet e do servidor que está na sua máquina? É que o servidor que vai estar na sua máquina, somente você vai poder acessar. A não ser que você crie regras e etc. para que pessoas externas, né, que estão em outra rede, etc., consigam acessar o seu computador através de um endereço de IP, por exemplo. Ok? Então, o que você vai ter que entender, né? Para que você trabalhe com o PHP, você vai ter que ter um servidor web, você vai ter que ter o PHP instalado na máquina. Normalmente, o MySQL, que é um servidor de banco de dados, aí, né, um sistema de gerenciamento de banco de dados, vamos dizer que ele vem sempre de gorjeta, na maioria das vezes, quando você instala programas que facilitam a vida na hora de trabalhar com a instalação de um servidor web, ok? Nós não vamos ver MySQL, né, nesse começo, todavia normalmente ele vai vir junto, ok? Então o que acontece? Nesse momento, quais são os servidores web mais conhecidos aí na internet? Normalmente é o Apache, ok? E também o IIS. O Apache ele pode rodar tanto no Windows, como no Linux, como no Mac, etc. Né? O IIS é um servidor web próprio da Microsoft, ok? Então ele praticamente ele só vai rodar no Windows e daí você instala o PHP, né? Com o módulo ali praticamente para funcionar no IIS e você não vai ter problema algum com isso também. Legal? No nosso caso, como eu não sei se você está usando Windows, como eu não sei se você está utilizando Mac e etc., a gente vai rodar com o Apache, ok? E se você pensar em instalar primeiro o Apache, depois baixar o PHP, configurar o Apache, etc., isso vai dar um problema que a gente não quer entrar no mérito, ok? Então o nosso próximo passo é a gente configurar o ambiente de desenvolvimento, ok? Tanto um programa que a gente vai usar para editar o código PHP e também como fazer o seu computador virar um servidor, ok? Com o Apache funcionando e com o PHP funcionando de uma forma muito simples que já configura tudo automático aí para você no seu computador, ok? Então, mão na massa.